Bem, assim como acontece na reta, o plano também possui, além da equação geral, possui equação vetorial e equação paramétrica. E essas equações que a gente vai buscar desenvolver agora. Então, vamos supor que eu tenho um ponto que pertence ao plano de interesse, que no caso é o plano π, que está aqui. Tá? E são dados agora dois vetores, u e v, que eles são paralelos a π. Serem paralelos a π significa que é possível representá-los, é possível encontrar um representante de u e v que eu consiga colocar no plano π, tá bom? Isso é ser paralelo, isso a gente entende como sendo paralelo, tá? Mas esses dois vetores, u e v, eles não são paralelos entre si. Então, eu vou refazer essa figura aqui do lado, ou tentar reproduzir ela um pouquinho, só para a gente tentar construir essa ideia um pouco juntos, tá? E eu acho que isso fica melhor para visualizar. Então, o que é dado? Um ponto A e dois vetores que estão em π, mas não são paralelos. É o vetor u e o vetor v, que está aqui. Tá bom? E aí, o que a gente faz? Essa figura aqui do lado é uma figura que eu tirei do nosso livro texto, tá bom? Do livro do Inter que a gente está usando. O que a gente faz? A gente pega um ponto P arbitrário que está em π. Tá? Então, eu pego um ponto P arbitrário em π. E o que acontece? Eu consigo, a partir de AP, definir um vetor. Então, aqui está o vetor AP. E eu posso representar esse vetor AP como sendo um produto, uma combinação linear de V com U. De que forma? Né? Eu consigo encontrar valores de H e de T de modo que eu multiplique meu V por esse T. Então, vai ficar um valor de T, um novo vetor aqui, um outro vetor aqui, que é a multiplicação de H por U. E esse vetor AP, no fundo, é a soma, a subtração desses dois caras. Então, desculpa, é a soma desses dois caras. Tá? Então, eu traço esse paralelograma. Então, eu posso escrever. E aí a gente volta para essa figura que eu acho que está melhor. Né? Então, eu tenho o meu vetor V, meu vetor U. A partir do vetor V, eu escrevo um TV e um HU, de modo que a soma de TV com HU seja igual ao vetor AP. Tá? Basta para ver que isso é a soma, desloca todo esse vetor aqui para cima, né? E aí a gente, lembrando lá de como soma vetores, a gente vê que o meu vetor AP ele é igual a TV mais HU. Quem que é esse T e esse H? T pertence aos reais e o H também pertence aos reais. Obviamente que se eu fixar esse ponto P, eu tenho um T e um H específico. Agora, para todo P que eu fixar, o importante é, para todo P que eu pegar no plano, eu consigo encontrar um T e um H, de modo que, eu colocando essa equação, eu escreva meu AP como sendo TV mais HU. Tá? Então, para eu escrever a equação vetorial, basta eu agora desmembrar esse vetor AP e escrever assim, P é igual a A mais TV mais HU. Então, essa equação que está aqui é o que a gente chama de equação vetorial do plano. Veja que ela tem muita similaridade, foi isso que eu disse no início da aula, ela tem muita similaridade com a equação vetorial da reta. A única diferença é que agora entra mais um vetor e mais um parâmetro, tá bom? Então, nesse caso, o T e o H, eles são ditos parâmetros. Tá? E essa equação é o que a gente chama de equação vetorial do plano. Então, a gente já viu a equação geral e a equação vetorial. A partir dessa equação, né, se eu considerar essas nomenclaturas para A, U e V, eu posso obter minha equação paramétrica. Então, eu posso escrever aqui que meu P, como é um ponto arbitrário, é x, y, z. Isso é igual ao meu ponto A, que é x1, y, z1, mais uma constante t, um parâmetro t,
vezes as coordenadas do vetor v, que eu vou chamar de A1, B1 e C1. Deixa eu só ver se eu estou sendo coerente com o que eu fiz aqui em cima. Não, eu inverti aqui, né? Então, vamos fazer assim. Vai ficar um pouco estranho por conta da ordem, mas é só para ser coerente com o enunciado. Então, aqui, na verdade, tem que ser A2, B2 e C2. Mas essa ordem, obviamente, não importa. Mais H vezes H1, que esse aqui é o meu vetor U, B1 e C1. E aí a gente escreve então a equação componente a componente. Então a minha equação paramétrica desse plano vai ser na verdade um sistema de equações onde x é igual a x1 mais t vezes a2 mais h vezes a1. Meu y é x2, desculpa, meu y é y1 mais t b2 mais h b1. E meu z, ele é z1 mais t c2 mais h c1. Veja que se eu inverter, né, colocar, ao invés de t, colocar h aqui primeiro, ou primeiro colocar h1 antes de t, isso daí não vai mudar nada, né? É uma soma, né? Então isso não muda nada. Então esse sistema de equações são as chamadas equações paramétricas do plano. Tá? Então, obter as equações vetoriais sai quase que automático as equações paramétricas. Então, vamos fazer exemplos agora. Essa aula é cheia de exemplos para a gente treinar bastante. E como eu sempre recomendo, vale a pena você parar um pouco agora o vídeo na hora dos exemplos e fazer o exercício. Tá? Se você já está vendo o vídeo na velocidade 1,5 ou 2, então parar um pouquinho também e fazer exercício não custa nada. Tá? Então vamos lá. Nesse exemplo, seja π o plano que passa por esse ponto A e ele é paralelo a esses dois vetores. Obter a equação vetorial geral e paramétrica do plano. Então, primeiro, a equação vetorial ela sai praticamente de graça. Né? Ele é o ponto P, né, que é x, y, z, igual ao ponto por onde o plano passa, que é 2, 2 e menos 1, mais... ali eu coloquei, se não me engano, eu coloquei TVHU, mas o parâmetro vezes o vetor não importa, tá? Então, vamos colocar assim, parâmetro t vezes o u, então quem que é meu u? 2 menos 3 e 1, mais o parâmetro h vezes o outro vetor, menos 1, 5 e menos 3. Pronto, essa aqui é a equação vetorial. Tem muito o que fazer, tá? Como que é a equação paramétrica? É só agora dividir e olhar componente a componente. Então, meu x é 2 mais 2t menos h. Meu y é 2 menos 3t mais 5h. Meu z é menos 1 mais t menos 3h. Então, essas aqui são as equações paramétricas. Tá? E agora que vem uma coisa um pouquinho mais difícil, que é como que a gente encontra as equações, a equação geral desse plano. Tá? Então, eu tenho as paramétricas, como é que eu encontro a equação geral? Existem algumas formas de fazer, mas uma delas é, já que eu tenho dois vetores que são paralelos, para eu ter a equação geral, eu preciso do vetor que é normal ao plano. Né? Então, como é que a gente faz para obter o vetor que é normal ao plano? Então, né, só para desenhar e ficar mais claro, né, eu tenho aqui meu plano que eu estou estudando. Tem esse ponto A por onde passa, tem dois vetores, U e V, que estão no plano. Quando eu for fazer a equação geral, eu preciso de um vetor normal. Então, eu preciso de um vetor normal a esse plano. No fundo, é um vetor que é normal tanto a V quanto a U. Como é que a gente obtém esse vetor normal?
por uma coisa que a gente aprendeu com o produto vetorial. Então, eu vou fazer o produto vetorial de V com U para obter esse vetor normal. E depois eu uso o mesmo ponto que a gente já tinha. Então, esse meu N que está aqui, no fundo, ele vai ser igual ao produto vetorial de U com V. A ordem não importa, tá? Porque se ele estiver no sentido ao contrário, ele continua sendo normal. Então, vamos ter que fazer essa conta. Então, isso é o determinante, né? I, J, K. Quais são os componentes do primeiro vetor? Do vetor U? 2, menos 3 e 1. Então, fica 2, menos 3 e 1. E do outro vetor é menos 1, 5 e menos 3. Então, é menos 1, 5 e menos 3. Então, como é que a gente faz esse determinante? 3 vezes 3 vezes i dá 9i. 1 vezes j menos 1 menos j. K vezes 2 vezes 5 mais 10k. Menos 3k. Depois, menos 6j. E depois, 5i. E agora a gente faz essa conta, né? 9i menos 5i dá 4i. Menos j mais 6j mais 7j. E 10k menos 3k mais 7k. Então, o nosso vetor normal n, ele é 4, 7, 7. Tá? E aí, salvo erros aí em conta. Então, agora eu tenho o vetor normal n e eu tenho um ponto por onde o plano passa. Quem é esse ponto? É o ponto 2, 2 e menos 1. Né? Posso olhar aqui já pela equação paramétrica qual é o ponto por onde passa. Então, para obter a equação do plano, né, a gente viu que é fácil obter os números que multiplicam x, y, z. Eu tenho que calcular o d. Quem que é d? É menos 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 7, 14, menos 1 vezes 7, menos 7. Isso dá 7 mais 8, dá 15. Então, isso daqui dá menos 15. Então, como é que fica a nossa equação do plano? A equação geral agora. Ela fica 4x mais 7y mais 7z, mais 7z menos 15 igual a zero. Essa é a equação do nosso plano π. E essa aqui é a equação que a gente fala que é a equação geral do nosso plano. Tá? Uma outra forma de obter essa equação geral, tá? Que é uma forma alternativa, mas acaba sendo equivalente, é a seguinte. Eu tenho... Então, eu vou só fazer um esboço disso, tá? Não vou refazer a conta. Eu tenho aqui, então, ponto A, por onde passa, que foi dada a coordenada, né? Eu tenho um dos vetores, tenho outro vetor e eu pego um ponto P qualquer aqui e tem esse vetor AP. Então, são três vetores, o vetor U, o vetor V e o vetor AP. Então, como os três são coplanares, se a gente lembrar lá das propriedades do produto misto, o produto misto entre os três tem que dar zero, tá bom? Porque os três são coplanares, os três estão no mesmo plano. Então, basta, né, no caso desse problema, o meu ponto era 2, 2 e menos 1. Então, basta eu fazer o produto misto de 2 menos x, 2 menos y, 2 menos y e menos 1 menos e, né? Posso trocar a ordem também, não tem problema, certo? E o vetor, o produto misto desse cara pelo produto vetorial de U com V, né? Que são os vetores dados ali. Então, eu tenho que fazer essa conta simplesmente, tá? Então, fazendo essa conta, no fundo ele me gera um determinante, que seria, nesse caso, eu vou só para deixar mais similar à forma como normalmente é feito, vou escrever aqui invertido, né? Ao invés de escrever 2 menos x, eu vou pensar que eu fiz aqui x menos a, né? Que seria o correto, na verdade, né? Então, vamos reescrever isso aqui, né?
esse vetor AP, que a gente está escrevendo aqui, né, ele é x menos 2, y menos 2 e z mais 1. Tá? Agora sim está certo. Então, eu posso escrever o produto misto assim, x menos 2, primeira linha do determinante, y menos 2 e z mais 1. Segunda linha do determinante, as componentes do vetor u, que são 2 menos 3 e 1. 2 menos 3 e 1. E depois as componentes do vetor v, que são menos 1, 5 e menos 3. Menos 1, menos 1, 5 e menos 3. E aí, se você calcular esse determinante, você certamente vai chegar numa equação igual a essa daqui, que seria a equação geral do plano. Então, é uma maneira alternativa, vamos dizer assim, da gente conseguir calcular. Então, chegaria nesse cara que está aqui. É uma maneira alternativa da gente conseguir calcular a equação geral a partir dessa propriedade do produto misto que eu descrevi aqui para vocês. Joia? Continuando. Outro exemplo. Dado o plano π que passa pelos 3 pontos, obter equações paramétricas e gerais. Então, o que a gente tem que fazer? Né? A primeira coisa é descobrir, então, o que eu tenho agora? Qual é a situação? Eu tenho um plano, só que agora não me é dado um ponto e dois vetores, é me dado 3 pontos, A, B e C. Ora, mas se são dados 3 pontos, obviamente, por 3 pontos não alinhados, passa um único plano. Basta eu encontrar o vetor associado a B e a C, por exemplo. Né? Que esses dois vetores são vetores que estão no plano. E aí eu consigo as equações. Então, quem que é o meu vetor AB? É o ponto B menos o ponto A. Isso é 2 menos 1 dá 1. 1 menos menos 1 dá 2. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Tá? E quem que é o outro vetor? AC. É C menos A. E como que é isso? Como que fica essa conta? Fica menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos menos 1 dá menos 1. E 6 menos 2 dá 4. Então, agora eu tenho dois vetores que estão no plano. Eu vou só obter a equação paramétrica, que ela é mais rápida. Tá? A geral é só fazer aquele procedimento que a gente já fez para ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu tenho os dois vetores agora que estão no plano. Para eu ter a equação paramétrica, eu preciso de dois vetores no plano e um ponto. Mas no exercício já me dá 3 pontos que estão no plano. Então, eu posso escolher qualquer um dos 3. Qualquer um dos 3 que eu escolher fica certo. Se eu escolher o ponto A, por exemplo, as minhas equações paramétricas ficam x igual coordenada x do ponto A, então 1 mais t vezes 1 mais h vezes menos 2. Então, tá vendo? Eu estou fazendo a primeira coordenada do ponto, mais t vezes a primeira coordenada de um dos vetores, mais h vezes a primeira coordenada de outro vetor. Tá bom? Depois, y igual a segunda coordenada do ponto, como eu escolhi o ponto A é menos 1, mais t vezes 2, mais h vezes menos 1. E meu z é igual a 2 mais t vezes menos 5 mais h vezes 4. Tá bom? Então, só reescrevendo um pouquinho mais bonito, fica x igual a 1 mais h menos 2t. Desculpa, inverti os parâmetros aqui. 1 mais t menos 2h, y igual a menos 1 mais 2t menos h, e z igual a 2 menos 5t mais 4h. Então, são esses 3 caras que resumem as minhas equações paramétricas. A equação geral é fazer aquele procedimento que a gente fez aqui nesse exercício com esses dois vetores que a gente chega nela, tá bom? Mais um exemplo. Dado esse plano, tá? Agora é dada a equação geral do plano, determinar as equações paramétricas. Então, esse é um exemplo interessante porque
a partir da equação geral, eu tenho uma informação muito clara sobre o vetor normal ao plano, mas eu não tenho diretamente nenhuma informação sobre vetores que estão nesse plano, né? O que é dado para mim na equação geral é basicamente o vetor normal, né? Esse vetor normal aqui para esse plano tem coordenadas 2, menos 1 e menos 1. Né? Isso é dado no exercício. Mas eu não sei nenhum vetor no plano, nenhum ponto do plano. Como é que a gente faz? A gente joga valores, né? Joga valores para x, y, obtém um valor de z. Então, eu estou obtendo pontos do plano. Eu preciso, para ter equação paramétrica, 3 pontos que não são alinhados. Então, a primeira recomendação, joga pontos fáceis. Né? Então, x, y igual a zero. Então, se eu fizer x, y igual a zero, a equação do plano fica 2 vezes 0, menos 0, menos meu z mais 4 igual a 0. Ou seja, meu z é igual a 4. Bom, essa é a primeira. Então, o primeiro ponto que a gente obtém, né? Vamos chamar isso aqui de ponto A. O ponto A é 0, 0 e 4. Quem que é o ponto B? Eu vou fazer x igual a 1, y igual a 0 e vou obter o z. Então, se eu fizer x igual a 1, fica 2 menos 0, menos z, mais 4 igual a 0. Então, passando o z para o outro lado, implica que meu z é igual a 6. Tá, parei um pouquinho aqui para pensar, mas é isso mesmo. Meu z é igual a 6. Então, quem que seria meu outro ponto, que eu vou chamar de B? Coordenada x igual a 1, coordenada y igual a 0 e a coordenada z tem que ser 6. Se eu fizer o contrário, x igual a 0, y igual a 1, né? Quem que vai ser o ponto que eu vou obter? Vai ser 0, menos 1, menos z, mais 4 igual a 0. Então, vai ser z igual a 3. Então, meu ponto C vai ser 0, 1 e 3. Então, obtive 3 pontos que estão no plano. Antes de eu sair fazendo a equação do plano, eu preciso ver se eles são alinhados ou não. Né? Então, para a gente obter essa equação, vamos tomar os 3 pontos e vamos fazer os dois vetores, o vetor AB e o vetor AC. Como que seria AB e AC? Aí a gente olhando para esses vetores, vê se eles são múltiplos um do outro, para ver se os 3 pontos são alinhados ou não. Então, AB fica 1 menos 0 dá 1, 0 menos 0 dá 0, 6 menos 4 dá 2. Quem que é AC? Seria 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 3 menos 4, menos 1. Obviamente, esses dois vetores não são alinhados. Né? Posso fazer aqui o produto escalar entre eles, que vai dar menos 2. Então, não dá 0, não são alinhados. Então, posso usar eles para descobrir a equação a equação paramétrica, definir a equação paramétrica do meu plano. A equação paramétrica, ela vai ser, então, x, e eu preciso escolher um ponto de referência. Vamos tomar o ponto A como ponto de referência. Então, fica x igual a 0 mais 1 vezes t mais 0 vezes h. Y igual a 0, que é o ponto A, mais 0 vezes t mais 1 vezes h. E, por outro lado, a gente pode ter z igual a 4 mais 2t menos h. Então, de outra forma, isso fica x igual a t, y igual a h e z igual a 4 mais 2t menos h. Tá bom? Então, essa é uma maneira de obter. Se você quiser, uma outra forma de você fazer isso é simplesmente você chamar o x aqui de t de uma forma mais rápida, tá? Uma forma alternativa. Chama o x de t e o y de h. Isola o z aqui, você vai obter. Então, a primeira equação é x igual a t, a segunda é y igual a h, e a terceira é isolar o z nessa equação aqui. Você vai ver que você vai obter exatamente o sistema de equações paramétricas que a gente obteve no caso anterior. Tá joia? E para fechar essa parte, a gente vai falar da equação vetorial do paralelogramo. Tá? Então, vamos supor que são dados os pontos A, B, C,
não em linha reta, e os vetores AB e AC determinam o paralelogramo cuja equação vetorial é. Então, desenhando um pouco o que está sendo dito, são dados 3 pontos, A, B e C. Então, eu consigo, a partir desses pontos, fazer um paralelogramo, fazer dois vetores, né? Deixa eu ver se eu tenho essas formas aqui, talvez isso ajude. Vamos ver. Que beleza, hein? Nada como a tecnologia. Eu tenho que clicar de novo. Beleza. Então, eu tenho esses dois caras aqui, esses dois vetores, e esses dois vetores, eu não vou usar aquele recurso toda hora para também ser um pouco raiz. Ele forma aqui um paralelogramo, tá? Então, assim como a gente conseguia lá no caso da reta uma equação paramétrica para o segmento de reta, aqui a gente consegue uma equação para o paralelogramo, que nada mais é do que uma fraçãozinha, um pedacinho do plano. Então, eu quero uma equação para essa, vou escrever aqui, para essa parte aqui, ó, né? Essa parte de dentro. Então, nada mais é do que eu fazer a equação paramétrica, ou vetorial paramétrica, né? Só que limitando o meu t e o meu h de 0 até 1. Então, a equação vai ser assim, P igual a um ponto por onde passa, pode ser o A, mais, a gente colocou o t primeiro, t vezes o primeiro vetor AB, mais h vezes o segundo vetor, que é AC. E esse t tem que estar sempre no intervalo de 0 a 1, e esse h também tem que estar sempre no intervalo de 0 a 1. Essa é a única limitação. Tá? Porque quando ele está ainda no intervalo de 0 a 1, esse vetor AB nunca vai ser maior do que ele mesmo. Né? E aqui é a mesma coisa, o AC nunca vai ser maior. Então, eu sempre estou me referindo a pontos que estão aqui dentro do paralelogramo. Tá? Então, é mais ou menos uma analogia com o que a gente faz na hora de fazer a equação do segmento de reta.